Nós convidamos a doutora Letícia Ferreira, especialista em direito trabalhista, para falar com a gente sobre a reforma tributária que passou no Congresso. Trabalhista, o Paulo falou tributário, eu fiquei com isso na cabeça. Doutora, obrigado por ter vindo. Vamos aproveitar o assunto e falar um pouco. Os trabalhadores estão muito receosos em relação a perder emprego, coisas do gênero, mas como tudo manda o figurino, não é bem por aí, né? A mudança para a autarquia. Bom, no caso da CONCAP, boa tarde para todos, boa tarde, Rafael, para os telespectadores também do Balanço Geral. No caso da CONCAP, é bom esclarecer que a greve ela é constitucional, só que para ela ser legal, ela tem que ter alguns aspectos preservados. Então, por exemplo, no caso a gente está falando de um serviço de coleta, que ele é indispensável para a sociedade. Então, para essa greve ser legal, ele precisa ser respeitado uma cota mínima, pelo menos, ou um tempo que aquele lixo tem que ser recolhido, e no caso até a gente olhou ali ainda há pouco, que o lixo hospitalar teria que ser recolhido de fato 100%. Isso é uma questão de higiene pública. Aí não é nenhuma questão se a greve seria ou não seria correta. Então eu acredito que hoje, havendo essa audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, as partes podem sentar e chegar num consenso. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde. Isso, vamos torcer para que isso aconteça, porque o problema é a manutenção do trabalho, a garantia do direito daqueles trabalhadores, porque agora a CONCAP de fato virou uma autarquia. Agora falando de reforma trabalhista, passou, hein? Passou. Tava todo mundo meio, né? Arisco com essa história. Quais são as mudanças efetivas? Eu sei que tem questão das férias, tem questão do FGTS. Fala um pouquinho sobre essas duas modalidades primeiro, doutora. Bom, vamos tentar fazer um apanhado das principais mudanças, né? A reforma foi sancionada ontem, né? Agora ela é uma lei, o presidente Temer assinou. Então, a partir da publicação do Diário Oficial, ela tem 120 dias para entrar em vigor. Então, daqui a 4 meses, essa realidade vai estar em todos os contratos de trabalho, seja para as pessoas que estão trabalhando, para aquelas pessoas que não estão, quem está desempregado. Então, isso vai atingir quase na totalidade das pessoas que realmente trabalham. Respondendo à tua pergunta, Rafael, sobre as férias, então assim, as férias elas não modificaram, tu continua tendo 30 dias de férias. Mas dá para dividir em 3, Tu pode dividir no máximo em 3 vezes, sendo que num desses 3 períodos, um primeiro precisa ser de 14 dias corridos, um tempo mínimo. E os outros 2 têm que obedecer pelo menos 5 dias corridos, é o tempo mínimo. É só essa regra. Então, tu pode fazer 2 períodos? Pode fazer. Não, eu quero tirar os meus 30 dias corridos, como eu sempre fiz. Não tem problema. Vai ser o acordo entre o patrão e o empregado, que é o que a gente chama do negociado sobre o legislado, que vai decidir essa questão. E a história do FGTS? Bom, o FGTS ele não muda, certo? Ninguém vai ter prejuízo do FGTS. A única alteração que vale a pena mencionar para o telespectador é que em relação à possibilidade de existir um acordo entre o patrão e o empregado. Vamos dar um exemplo. Eu sou uma empregadora, eu sou uma empregada, eu não quero mais continuar na minha empresa. Eu chego para o dono da empresa e eu falo, vamos fazer meu desligamento? Hoje eu pediria demissão e não receberia nada. Eu não receberia o FGTS, não receberia alguns outros encargos e apenas o saldo de salário. Perderia benefício. Exato. Com essa nova lei, o que pode acontecer? Eles fazem um acordo, certo? Amigável. O patrão vai pagar 20% sobre a multa do FGTS e ele vai poder sacar 80% do valor retido. Só que o seguro-desemprego ele não recebe. As outras verbas de trabalho ele recebe exatamente igual e o aviso prévio na metade. Seguro-desemprego, tudo bem. Fomos por esse caminho. Mas e a questão sindical? Acaba de recolher? Para de recolher. Bom, vamos lá. Se eu não quiser mais pagar, por exemplo, a minha contribuição sindical, então agora eu não preciso mais pagar. A contribuição sindical, que ela é obrigatória, que é a prevista na CLT, ela virou facultativa. Então, ela é paga tanto pelos empregadores quanto pelos empregados, certo? Em datas distintas. Então, a partir do vigor dessa lei, eu não sou mais obrigado a pagar. Mas eu quero contribuir porque eu acho que o meu sindicato me representa? Não tem problema. Ela virou uma faculdade a partir de então. E a tal hora extra? Sempre gera polêmica em qualquer empresa. Agora está oficializado, então, o banco de horas. É um acordo oficializado. Isso. O banco de horas já existia, só que ele só era legal quando existia um acordo coletivo de trabalho entre o sindicato dos empregados e a empresa. Então, a empresa pedia para o sindicato ir lá, eles olhavam a intenção da empresa, faziam uma reunião com os empregados, que era uma assembleia, assim, ok, faça um acordo e homologa-se no Ministério do Trabalho. Essa foi a regra. Agora, isso não vai ser mais necessário. O próprio empregador e o empregado podem fazer um acordo individual dizendo que vai ter um banco de horas, desde que ele seja cumprido, desculpa te interromper, em 6 meses. A lei, então, doutora, está dando mais autonomia para essa negociação direta? Está dando mais uma autonomia, uma liberdade entre ambas as partes, que vão poder sentar e discutir o seu contrato de trabalho. Mas pode gerar algum tipo de consequência ruim? Pode, porque... Por exemplo, para quem trabalha na área. Porque pode virar uma confusão os tribunais, né? Com certeza. Quando a gente tem insegurança, a gente vai tentar encontrar um caminho
para solucionar aquela tua dúvida. Como a gente não tem mais a homologação no sindicato nas rescisões a partir de então, porque quando a gente faz uma rescisão, quem trabalha geralmente a partir de 1 ano, faz uma homologação no sindicato. O sindicato que vai olhar e vai dizer, olha, tá tudo certo aqui na tua rescisão. Isso deixou de existir agora na nova lei. O que vai acontecer é que, tendo essa dúvida, as pessoas ou vão procurar um advogado para saber se está certo ou não, mas ainda persistindo, elas certamente vão acabar provocando a Justiça do Trabalho para tentar solucionar os seus conflitos. Vai dar uma impulsionada assim nesses processos que já são, né, pilhas e pilhas. E em relação às horas trabalhadas, quem leu no jornal, por exemplo, viu lá 12 horas por dia, mas não é bem assim? Ou não? Eu acho que vale a pena a gente esclarecer, Rafael. Como é que vai funcionar? Que muitas coisas que são ditas, né, a gente está falando de um texto que teve 200 alterações praticamente, é um texto profundo. Mudanças significativas na vida de todo mundo. Só que muito se fala, mas pouco se entende. Ainda bem que a gente está aqui podendo esclarecer isso para os telespectadores. A questão 12 horas trabalhadas, não. É que já existe a jornada 12 por 36, que a gente vê muito com o médico, setor de vigilância. O que vai ser feito agora com a nova lei é que antes só podia ser essa jornada 12 por 36 em caso de acordo coletivo, novamente a figura do sindicato, ou pela lei específica. Agora não mais. Porque pelo... Facilitou muito. Facilitou, mas pode ser temerário em algumas atividades, né? Porque a jornada 12 por 36, o que foi visto ao longo do tempo? As pessoas trabalham 12 por 36, mas elas têm mais de um emprego. Elas não têm um emprego só. A gente vê médicos e enfermeiros saem de plantão e já entram em outro lugar. E isso, para a saúde do trabalhador, ele pode realmente ser danoso ao longo do tempo. Agora, isso vai com certeza causar um reflexo positivo em geração de emprego. Porque para o empresário ficou mais fácil também, né? Já que causa uma reação direta de negociação. A tendência é essa. Tanto que, quando a gente fala assim, mas eu não acredito que vai aumentar os postos de trabalho. Como é que eles fizeram isso dentro do texto da reforma? De maneira a provocar institutos que antes não eram feitos. O trabalho intermitente. Antes ele não existia, que é o trabalho que tu pode trabalhar horas, dias ou até semanas. Isso não existia. Agora pode. Era o tipo do picado. Agora tu vais poder fazer esse trabalho periódico, mas de maneira registrada. O teletrabalho. Hoje a gente está numa modernidade que as pessoas trabalham em casa. As pessoas trabalham home office. E isso antes ficava num limbo. Agora, com o advindo da nova lei, está lá, tem um capítulo especial só sobre teletrabalho. Então o home office também está regulamentado? Está regulamentado, desde que ele seja preponderantemente fora da empresa e que ele seja feito através de instrumentos de informatização. Né, de tecnologia da informação, para não confundir com o trabalho de jornada externa. Um vendedor, por exemplo, é um funcionário externo. Então ele tem que ter algumas peculiaridades para não se confundir com outro trabalho externo. Esse é um capítulo que até está seguindo regras que já acontecem fora do Brasil, né? Tão parecido agora com um país de primeiro mundo, por exemplo? Estamos tentando chegar nesse caminho. Estamos tentando chegar nesse caminho. É uma mudança de cultura. Muito pior do que a mudança de uma lei, a gente está falando de uma legislação que é de 1943, que teve algumas alterações ao longo dos anos, através de leis. Mas não significativas, né? Houve. Agora a gente está abrindo um buraco e a gente vai ter que começar a ajeitar. E muita informação, as pessoas carecem dessa informação, porque o empregado não sabe se ele vai poder mudar o contrato de trabalho, mas se eu tenho as minhas férias e meu seguro-desemprego, o que eu vou fazer? Isso não interfere na aposentadoria, que isso deixe bem claro. Não existe uma mistura da reforma trabalhista com a reforma previdenciária. Então, esse momento, ele carece justamente disso, de informações, para que as pessoas entendam que agora ela pode sentar na mesa do empregador e falar, olha, eu quero discutir meu contrato de trabalho. Eu acho que a minha jornada não está certa, ou eu não estou recebendo aquilo conforme aquilo que eu estou fazendo. Então esse momento vai ser, claro, que a partir da entrada em vigor, né? A gente tem 4 meses ainda para ficar estudando. Então nós vamos precisar de um período para digerir, para digerir, que já era confuso. Agora ficou um pouquinho mais claro, toda mudança gera um pouco de confusão, mas eu acho que vai ser bom para o país, né? Ainda mais por essa proximidade entre empregador e empregado, que até então tinha ali no meio o poder público, enfim. Eu acho que muitas vezes, Rafael, o empregador queria fazer. Como esse caso que eu tirei da demissão. Então ele queria fazer, mas ele disse, mas eu não posso fazer. As férias fracionadas em 3 vezes. Mas eu queria tirar, eu tenho filhos no colégio, eu gostaria de tirar férias em janeiro, eu queria tirar férias em julho, como é que nós fazemos? Até então a empresa ficava por ruim, algumas, não posso fazer. Agora pode, não pode se tudo, tem limites, claro que sim, tem limites a serem estudados, mas hoje a relação que
por exemplo, estaria sim, ela pode começar a ter uma diferença. A gente pode começar a estreitar essa relação. É isso que a proposta, essa modernização tem esse caráter, né? Que ela possa valorizar a negociação entre o empregado e o empregador. A questão, falando em negociação, a questão da negociação pelo horário de almoço também mexeu, né? Mexeu, ela agora pode ser reduzida. 15 e sair mais cedo, não tem? Ela pode ser assim? reduzida agora. Então, como a gente está flexibilizando as relações de trabalho, ela pode. Claro que existe um mínimo a ser respeitado e caso não seja respeitado, esse intervalo suprimido ainda pode ser pago por hora extra, tá? Que fique bem claro. Legal. A gente recebeu aqui a doutora Letícia, que é especialista em direito trabalhista e trouxe várias informações bacanas pra gente aqui ao vivo no Balanço. Doutora, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.